Aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Tem um ditado muito popular, que até quem não é crente sabe, que fala assim: quem ama, cuida. Não é interessante isso? O importante é ser feliz. O importante é amar. Não importa a forma como amo. Eu repreendo e faço o que mais? Disciplino, castigo. Por qual motivo, irmãos? A todos quantos amo. O que não faz uso da vara, odeia o seu filho. Mas o que o ama, desde cedo, o castiga. Sabes, pois, no teu coração, que como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês por muitos motivos, viu? Primeiro porque foi nessa igreja aqui que eu conheci a verdade. Logicamente era lá embaixo, né? Quem morou lá embaixo, lá na época, lá vai se recordar. Alguns rostos aqui bem familiar, né? Me viram desde que eu era bem pequenino, né? E foi em 1996 que eu desci as águas lá em Ubatuba, naquela vez. Eu fico muito feliz, sabe? Sou muito grato a Deus, porque eu não imaginava que fosse ver-vos novamente face a face. Mas o Senhor, em sua enorme bondade, nos concedeu esta graça. Então, bendito seja mais uma vez o nome do nosso Senhor. Irmãos, eu quero convidar vocês que abram suas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios, enquanto vocês encontram aí, Provérbios capítulo 13, eu já vou falar o versículo, para que todos tenham a oportunidade de ler todo mundo junto, né? Senão uns já terminam, se eu falo o versículo, um já terminou de ler, enquanto o outro ainda nem achou ainda, né? Então, Provérbios capítulo 13, amém? O título do sermão desta manhã, irmãos, é o amor. Mas assim, é bem genérico falar o amor, né? Nós sabemos que no grego há pelo menos 3, no mínimo, né? Então é de Deus para nós, de nós um para os outros, e o outro que é mais íntimo, né? Mas o sermão dessa manhã, o amor a que me refiro, é exatamente o de Deus para conosco. E ele é muito vasto em todo o seu conhecimento. Nós conhecemos bem amplamente, inclusive, porque ele deu Cristo por nós, seu único Filho. Então, a maior expressão de amor já está aí, né? Mas existe, como eu coloquei aqui, o lado B do amor. Quem é mais das antigas vai se recordar do lado B. Por que lado B? Porque hoje em dia os mais novos não se recordam dessa terminologia, porque as coisas de antigamente, especificamente na música, tinha muitos negócios de lado A e lado B. Tinha fita cassete, a outra VHS, tinha depois o disco vinil, né? Também tinha lado A e lado B, os dois, virava ele, né? Tinha os dois lados. Depois que veio o CD, DVD, acabou isso aí, né, irmãos? Eu achei até meio estranho, né? Por um lado parece que facilitou, mas nós pulamos alguma etapa aí. E por que eu estou usando essa figura de linguagem para ilustrar o lado B do amor de Deus? É o que nós vamos ver nesta manhã. Eu vou pedir só mais uma vez que você fique em reverência, curve sua fronte, e eu vou me ajoelhar aqui para fazer mais uma oração. Senhor grandioso Deus Pai, muito agradecido, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de contemplarmos mais uma vez, Senhor, o Teu amor. Mas não de uma maneira genérica como o mundo tem propagado aí, mas tal como é, Senhor, expresso na Tua palavra, a Tua verdade, Senhor. Que o Teu Santo Espírito abra nossas mentes, clareia nosso discernimento para que possamos devidamente observar e viver, para que tudo nos vá bem, para que possamos Te honrar e glorificar o Teu santo nome, até que o Senhor venha. Pedimos isso com perdão dos nossos pecados e confiando nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Localizaram aí na sua Bíblia Provérbios 13? Então o versículo é o 24. Amém? O que não faz uso da vara, odeia o seu filho, mas o que o ama, desde cedo, o castiga. É meio contraposto isso, né? Meio contraditório, no mundo que nós vivemos hoje em dia, onde nós vemos a definição de amor tão
vastamente interpretada. Por exemplo, tem uma frase, eu não sei quem que inventou: o importante é ser feliz, o importante é amar, não importa a forma como ama. Nós vemos aí o hedonismo, isso que se idolatra, né? Nós vemos aí gente que tem optado por querer viver como animal. Nós vemos tanta coisa, né, invertida do que está expressamente aqui na Bíblia. Pensa que o amor é só coisas boas em si, desde a primeira e a última instância. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. 1 João 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Deus tem amor? Deus é amor, né? É o que a Bíblia está dizendo aqui. Então Deus é amor, isso está claro, ninguém tem dúvida disso, né? Agora vá para Apocalipse, capítulo 3, e o versículo é o 19. Aqui nós sabemos que é Jesus quem está falando, né? E olha o que ele diz: eu repreendo e faço o que mais? Disciplino, castigo. Alguma Bíblia aí traz alguma outra versão diferente, alguma palavra diferente? Disciplino, castigo, repreendo, né? Por qual motivo, irmãos? A todos quantos amo. E aí é o conselho, um conselho divino, né? Sê, pois, zeloso e faz o quê? Arrepende. É Deus falando, né? Jesus, o próprio Jesus que morreu na cruz, ele está falando agora, glorificado no céu, na visão de João, que ele repreende, ele disciplina, ele castiga, porque ele ama. E ele fala: seja, pois, zeloso e te arrependa, né? Livro de Jó, Jó capítulo 5. Enquanto você localiza aí, eu gostaria só de enfatizar que quando Jesus disse isso, nós entendemos que a igreja, em períodos históricos e proféticos, ela se divide em 7, né? E aqui ele estava falando para qual igreja? De Laodiceia, que é o último período, e nós acreditamos fazer parte desse período, né? Olha só que interessante essa ligação, irmãos. Guarda isso aí. Jó, capítulo 5. Amém? Versículo 17. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Olha só. De novo, comigo aqui. Eis que bem-aventurado. Bem-aventurado significa o quê? Feliz. Outras enfatizam que é mais que feliz, né? Então, mais que feliz é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. Olha que interessante. Tem um ditado muito popular, que até quem não é crente sabe, que fala assim: quem ama, cuida. Não é interessante isso? Até aquele que é mau, né? E até a Bíblia fala disso também, que vós que sois maus, sabeis dar boa dádiva. Eu não sei, eu não tenho conhecimento histórico disso, mas se Hitler, algum outro terrorista das eras passadas teve filhos, mas se sim, acredito que ele deve ter feito alguma beneficência em prol do que ele gerou, certo? Então, se aquele que é mau, imagine Deus. Então, tudo que Deus faz é por amor, né? Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso, enfatizando que a correção é do Todo-Poderoso. Agora, volte para Provérbios novamente. Provérbios, capítulo 6, e o versículo é o 23. Porque o mandamento é lâmpada, e a lei é luz. E as repreensões são o quê? As repreensões da correção de Deus são o caminho da vida. Irmão, pensa assim, se você vê seu filho, não sei aqui, quem ainda não é pai, mas eu já sou, e quem tem filho sabe o quão duro é repreender, corrigir um filho, porque às vezes você tem que ser um pouco mais duro. Não é? Às vezes tem que pegar um pouco mais firme. Infelizmente por um lado, porque dói, né? Mas felizmente pelo outro, porque é necessário. Acredito que todos já somos filhos, fomos filhos. E não há quem não entender quando já foi corrigido pelos pais.
Porque uma coisa é quando nós estamos hoje do lado de cá, nós darmos o castigo, né? O puxão de orelha, tirar alguma coisa ali para ensinar algo. E quando estávamos do outro lado, como é que aceitávamos essa correção, essa repreensão, esse castigo? Será que víamos isso bem? Hã? E hoje, seria diferente para com Deus Pai? Como é que nós temos aceitado as correções de Deus? Nós vamos ver isso mais à frente. Vamos prosseguir? Salmos 94, versículo 12. Mais uma vez, a bem-aventurança. Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Provérbios capítulo 3 agora, verso 11 e 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Outra vez, novamente, falando que é pelo amor. A Bíblia deixando isso repetidamente claro, que Deus faz isso pelo motivo, que é o amor. E aqui tem uma sílaba tônica, vou dizer assim, nessa oratória desse versículo. É dolorido saber isso aqui, né? A parte que diz, não te enojes da repreensão do Senhor. O que significa isso, irmãos? Ter nojo da repreensão de Deus? Mas já aconteceu alguma vez de alguma pessoa falar algo para você e você ter uma espécie de asco, uma paura, que você não consegue mais nem ouvir a voz daquela pessoa, que chega a dar nojo? Aqui está dizendo isso. Não tenha nojo da repreensão de Deus. Mas será que isso poderia acontecer com a gente? Misericórdia, né? Provérbios ainda, no capítulo 1. Capítulo 1, olha só que interessante. Logo no começo do livro, conhecido como Livro da Sabedoria, né? Posto por Salomão, o homem mais sábio que já pisou nessa terra depois de Jesus, né? Diz assim, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, assim, se você conhece uma pessoa, vamos dizer, influencer, famosa, bem-sucedida, imagina alguém que você admira, assim, pode ser do mundo religioso ou secular, e essa pessoa te concede uma oportunidade de você ter uma consultoria com ela, para você tomar alguns conselhos, algumas dicas ali. Ah, como que você chegou nesse ponto, esse patamar, nesse nível? O governador, ou qualquer pessoa que você puder imaginar, que você admira, assim, bem conhecida, você gostaria de ter uma oportunidade com ela. Em qual grau você levaria em conta a consideração do que ela te dissesse? Muitíssimo, né? Porque se você já admira a pessoa, então o que ela fala para você tem muito peso. Agora imagina o que Deus fala, irmão. Aqui diz que aquele que despreza o que Deus fala, que é sabedoria e instrução, o que a Bíblia diz que essa pessoa é, se ela despreza? Louco. Outras versões falam até tolo, né? Outros versículos, na verdade. Chama de tolo aquele que despreza o que Deus diz. Lucas 11, versículo 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o que, irmãos? O Espírito Santo. Para quem? Para aqueles que lhe pedirem. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 em diante. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, é Moisés falando, né, que Deus tinha falado para ele orientar o povo, né? Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Deus humilha as pessoas, irmão? Sim ou não? Hã? Vejo sim e vejo não. O que a Bíblia está falando aí no versículo 2? Que Deus fez o quê? Guiou o povo no deserto
por 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Versículo 3, repete. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Inclusive Jesus, no debate com Satanás, lá na primeira tentação no deserto, quando tentado para ser transformada a pedra em pão, foi esse versículo em questão que ele citou, né? Mas olha só, que tipo de humilhação era essa? Que o versículo 4 diz: nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti. Como é que você fica 40 anos no deserto, a sua roupa não se desgasta? Obrigado, irmão, Deus abençoe. A sua roupa não se desgasta, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Como é que você anda 40 anos no deserto sem o seu pé inchar? Irmãos, não sei se você já teve a triste e dolorosa experiência de andar pelo menos umas 3, 4 horas debaixo de sol. E é difícil o pé não inchar. Sabe por quê? Por mais que você beba água, a água ela se esvai só por você respirar. E existe um negócio chamado retenção de líquido. E o pé ele incha, porque está toda a pressão sobre os pés. Mas isso aqui foi por um milagre, irmão. E Deus fala que o povo teve fome, mas ele deu o maná. É o que diz o versículo 3. Então, que fome foi essa? Não foi fome de subsistência, porque eles não fraquejaram, né? Eles não pereceram por falta de alimentação. Foi fome de outras coisas, que eles clamaram depois. Nós conhecemos a história. E o versículo 5 conclui: sabes, pois, no teu coração, que como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Amém? Amém. Hebreus, capítulo 5, e o versículo é o 8 e o 9. Falando de Jesus, né? Paulo escreveu aqui aos Hebreus, falando de Jesus, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, que sofreu, não é? Se Jesus, que era Deus em forma humana, aprendeu por meio do sofrimento, quem somos nós para querer não sofrer nesse mundo? Na verdade, tudo já está posto, né? Jesus disse: nesse mundo tereis, mas tem de bom ânimo, né? E diferente do que nós vemos aí fora, muitas pessoas dizerem assim: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Com Deus não é assim. Ele sempre dá primeiramente o exemplo e depois então ele fala: segue-me, né? Então ele padeceu justamente na pele, né? E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que... A salvação é para todos, irmãos? É para todos? Para aqueles que obedecem. Por que todos não vão para o céu? Por que ainda estamos esperando Jesus voltar? Por que Jesus não voltou ainda? Por que 2000 anos desde que ele pisou nessa terra em forma humana? Para todos os que lhe obedecem. Hebreus 12, versículo 5 em diante. E aqui começa em forma de pergunta, pressupondo que nós já conhecemos isso que vai ser falado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que o ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se atenta para o versículo 7 e o 8 agora. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Que duro isso, irmão. Que duro, hein? Se nós recusarmos a repreensão do Senhor,
nós não somos tidos como seus filhos, e sim como os bastardos. Por quê? Já ouviu falar do filho que o pai sempre ordena fazer certas coisas e o filho nunca acata, nunca obedece? Esse filho vai dissoluta e desregrada a vida inteira, querendo fazer tudo que ele quer, tudo que ele acha que ele já é dono de si. E um dia o pai toma uma triste decisão, mas por mais dura que seja necessária, porque sabe que não vai fazer bom uso daquilo que deixar para o próprio filho, então ele deserda o filho. Já viu isso? O filho não ser mais herdeiro, é isso que acontece. Se nós recusarmos ouvir a palavra de Deus, ouvir a sua voz por meio do Espírito Santo e por meio da sua palavra, tal como a Bíblia e espírito de profecia, manifesto na pessoa de Ellen G. White, que nós acreditamos que foi uma das profetisas nessa igreja remanescente, aqui ainda fala que todos são feitos filhos mediante a disciplina. Todos são participantes dessa filiação mediante a disciplina. Mas o versículo 5 diz para não desmaiar quando for repreendido. Não desmaie. Nossa. Se lá em Provérbios falou para não ter nojo, aqui agora fala para não desmaiar. É porque a coisa está feia, hein? Pensou? A pessoa vai falar um negócio para você, mas nós estamos vivendo numa época que hoje em dia você vai falar alguma coisa para o adolescente e ele está desmaiando porque você vai falar alguma coisa para ele. Eu sei, eu já fui adolescente. Mas aqui fala para não desmaiar, porque a repreensão de Deus, ela é mais elevada, é outro nível. Deus pede coisas para nós que nossos pais não ousariam pedir. É uma fidelidade, é uma abnegação, é um altruísmo que excede a autoridade humana. E só Deus tem a prerrogativa de fazê-lo. 1 João, capítulo 5. Antes disso, irmãos, no livro Eventos Finais, no capítulo 12, intitulado A Sacudidura, na página 177, diz assim, intitulado A Rejeição dos Testemunhos Resulta em Apostasia. Uma coisa é certa, os adventistas do sétimo dia, que se colocam sob o estandarte de Satanás, abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Isso também está registrado em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 84. Uma coisa é certa, categoricamente ela afirma, os adventistas do sétimo dia que se colocam sob o estandarte de Satanás abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas no testemunho do Espírito de Deus. Parágrafo seguinte, o derradeiro engano, ou seja, o último engano de Satanás, será anular o testemunho do Espírito de Deus. E aqui ela está citando aqui Provérbios 29, versículo 18, que diz, não havendo profecia, o povo se corrompe, ou no inglês, o povo perece. Satanás operará habilmente de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. Ao que ela está se referindo, irmão? Alguém arrisca? O inimigo tem enviado seus magistrais esforços para abalar a fé de nosso próprio povo nos testemunhos. Já é a terceira vez que menciona a palavra testemunhos. O que seriam esses testemunhos? Vai mencionar mais umas 2, 3 vezes ainda. Isto é exatamente como Satanás tensionava que fosse. Misericórdia. E os que têm preparado o caminho para o povo não dar atenção às advertências e repreensões dos testemunhos do Espírito de Deus, verão surgir uma torrente de erros de toda a espécie. Irmãos, nós não deveríamos já estar com as anteninhas alerta com isso? Jesus disse que viriam muitos enganos. No Espírito de Profecia fala que viriam muitas coisas terríveis, fogo estranho no nosso meio. Não devíamos estar em estado de alerta, irmãos. O plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Novamente. Em seguida vem o ceticismo no tocante aos pontos vitais de nossa fé, as colunas de nossa posição, depois as dúvidas acerca das Escrituras Sagradas. Olha isso, irmãos. E então a caminhada descendente para a perdição.
Quando os testemunhos nos quais se acreditava anteriormente são postos em dúvida e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí, e ele redobra os seus esforços até lançá-las em rebelião aberta, que se torne irremediável e termine em destruição. Isso também está registrado no livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 211. Irmãos, que é esse testemunhos que ela repetidamente vem mencionando aqui por pelo menos umas 5, 6 vezes nessa leitura só que nós fizemos? Eu ouvi lá no fundo. Exatamente, o testemunho. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, você conhece muito bem. Pode abrir para conferir se não estou equivocado. Mas Apocalipse 12, versículo 17, diz que Satanás está irado especificamente com um tipo de gente. Satanás está irado com o mundo todo? Porque aquele que é dele, ele vai se irar contra o do próprio time dele? Ele está irado com um tipo específico de gente. Apocalipse 12, versículo 17 diz que ele está irado com quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? O testemunho de Jesus. No livro de Apocalipse ainda, no capítulo 19, no versículo 10, diz que o testemunho de Jesus é o quê? O espírito da profecia ou de profecia. Lógico, nós compreendemos que, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, isso não é novidade para ninguém, exceto aquele que não teve estudo bíblico, que chegou nessa parte ainda. O dom de profecia, o espírito de profecia, não começou em Ellen White. O espírito de profecia ele vem ao longo de toda a Bíblia, né? E culminou em Ellen White, porquanto nós acreditamos que foi a última profetisa para a nossa época, inclusive, e acreditamos que depois disso não há mais nada a acrescentar, porque nós aguardamos que Jesus há de vir, muito em breve. Mas nós temos uma parte a desempenhar, a parte que nos cabe nessa história toda, irmãos. Se existe uma coisa que nós devemos aprender com tudo isso, poderíamos limitar em 4 letrinhas. O, B, D, C. Certa vez, você conhece bem a história, o primeiro rei de Israel, no seu afã de autoridade, quis oferecer sacrifícios e ofertas a Deus. E ele foi lá e esperando o profeta Samuel chegar, e o profeta demorou, acho que era 7 dias que demorava para chegar. E aí, como ele não chegou, ele se apressou, foi lá e fez a oferta lá. E ele foi repreendido, irmãos. E a tônica dessa história é quando o profeta fala para ele: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Esse é o ponto X da questão, irmãos. Eu quero lembrar vocês a se recordar sobre a forma como nós temos adorado a Deus, sobre a forma como nós temos correspondido a esse amor que Deus fala, que Ele repreende, que Ele disciplina e que Ele castiga. Será que temos aprendido a lição, irmãos? Porque a forma como estamos correspondendo a isso, em forma de louvor, em forma de sermão, em forma de atividade, de caridade, né, em forma de lidar um com o outro, dentro de casa, na igreja, na sociedade, na civilização toda, irmãos. Será que estamos correspondendo? Eu quero levar os irmãos a lembrar de Nadab e Abiú. Porque muita gente pensa que é só adorar a Deus. Ah, vou lá adorar. Vou adorar de qualquer jeito. Irmão, Caim foi adorar de um jeito, Abel de outro. O que aconteceu com um deles? Nadab e Abiú foram adorar a seu próprio modo. O que aconteceu com eles? Foram oferecer fogo estranho, foram consumidos, pereceram. Ofne e Finéias, que eram 2 filhos de Eli, o que aconteceu com eles, irmãos? Não nos esqueçamos. Uzá foi tocar na arca. Irmãos, leia o livro Patriarcas e Profetas, na parte que fala de Uzá. Sabe por que ele foi tocar na arca? Por vanglória, ele se ensoberbeceu. Ele quis buscar chamar a atenção para si quando ele foi tocar na arca. Sabia quem apenas podia tocar na arca? Só os levitas, só os sacerdotes. Mas fiquemos com o último versículo da Bíblia, que você deixou aberto aí em 1 João 5. E o versículo, para nós concluirmos, é o versículo 3 que diz. O versículo 2 também diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, irmãos. É para o nosso próprio bem. Possamos nos atentar ao que Deus, em sua
infinita bondade e misericórdia, concedeu à igreja remanescente, através do dom profético de Ellen White, com muitas instruções, porque nós não necessitamos ficar na ignorância, irmãos, com tanta coisa revelada, né? Há contido nos testemunhos temas específicos que falam sobre a vestimenta, sobre a alimentação, que ela fala que é inclusive o braço direito da terceira mensagem angélica, sabe? Há tantas instruções, tantos conselhos, né, que muitos dizem conselhos, né? Mas se for um conselho de uma pessoa famosa, as pessoas consideram. Mas um conselho de Deus é apenas um conselho. Irmão, um conselho de Deus é apenas uma dica assim, ó. Deus dissesse assim, vou te dar só uma dica, só um palpite. Para mim aquilo já é lei, já é mandamento, irmão. Temos que encarar dessa forma. Essa tem que ser a nossa posição. Que não desprezemos as profecias, pois o tempo está próximo. Pois crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém?